Que a paz de Jesus seja sobre nós. Amém. E que a gente possa receber a palavra do Salmo 81 nessa manhã. Cantem de júbilo a Deus, força nossa. Celebrem o Deus de Jacó. Cantem louvores e façam soar os tamborins, a suave harpa e também a lira, e toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel e é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao marchar contra a terra do Egito. Ouvi uma linguagem que eu não conhecia, dizendo: livrei os seus ombros do peso, e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Na angústia, vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo do trovão eu lhes respondi, e eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Escute, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca, e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andassem na teimosia do seu coração, e seguissem as suas próprias inclinações. Ah, se o meu povo me escutasse! Se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos, e voltaria minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com trigo mais fino, e os saciaria com mel que escorre da rocha. Amém. Glória a Deus. Quando ouvimos a voz do Senhor. O Salmo 81, Salmo de louvor, como dizer mais, uma oração cantada, nos fala sobre um pouco da história do povo de Israel, de maneira resumida. Nos mostra que o povo de Israel foi liberto do Egito pelas mãos do Senhor, foi livre, teve as cargas que estavam sobre eles, foram arrancadas, os pesos. E é uma figura da nossa conversão. Quando nós nos convertemos, Deus tira o peso do pecado, do mundo, das coisas dessa vida, tira a sobrecarga sobre nós. Porém, amados, o texto fala que após Deus livrar o povo de Israel do Egito, livrar o povo de Israel daquela situação que Êxodo capítulo 1 vai nos mostrar, o povo no meio do caminho tinha uma tendência a deixar de ouvir o Senhor, a deixar de continuar ouvindo a Deus. O fato de um dia termos ouvido o Senhor, Deus ter nos tirado do Egito, quebrado cargas sobre a nossa vida, não significa que nós não podemos endurecer o coração e ensurdecer os ouvidos enquanto a gente continua a caminhada. Nós precisamos continuar ouvindo o Senhor. Mesmo no Novo Testamento, a Nova Aliança, a Apocalipse, a última carta de revelação ali do Novo Testamento, a voz do Espírito Santo para as 7 igrejas da Ásia Menor é a mesma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque a igreja pode começar ouvindo e parar de ouvir. Individualmente nós podemos já ter ouvido muito o Senhor e agora está ouvindo o nosso próprio coração e achando que é o Senhor. Porque a gente, quando deixa de ouvir o Senhor, geralmente a gente pensa que a gente continua ouvindo. Mas às vezes nós estamos ouvindo a voz do nosso próprio coração, da nossa própria vontade. E isso faz com que o nosso coração esteja endurecido contra a voz de Deus. Os falsos deuses, o texto aí fala um pouquinho aí sobre essa questão, né? A idolatria, os falsos deuses, eles não estabelecem comunhão, relacionamento. Os falsos deuses não falam, mas o nosso Deus fala. Deus já havia se revelado a Israel, mas aqui no Salmo 81 nos mostra momentos da nossa vida que nós precisamos voltar a ouvir o Senhor. Nós precisamos, de tempos em tempos, falar: Deus, eu quero te ouvir melhor. Eu quero discernir o que é o meu coração e o que é a tua voz. Ter coragem de pedir a Deus que mostre e sonde o nosso coração, porque nós precisamos ouvir o Senhor. Ouvir o Senhor. O Deus que nos livrou, versículo 6, Ele livrou os seus ombros do peso,
Ele já tirou pesos da nossa vida, amém? Ele já quebrou cargas, o Deus que nos livrou dos cestos de escravidão. Versículo 7, na angústia vocês clamaram e eu os livrei, Deus que já respondeu as nossas orações. Mas no versículo 8, o Senhor nos chama dizendo: escute, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse. Lá em Hebreus, uma carta do Novo Testamento, o Espírito Santo exorta aqueles irmãos em Cristo nosso, do primeiro século, dizendo: vocês eram para estar ensinando algumas coisas elementares, mas estão precisando voltar a aprender, porque se tornaram tardios em ouvir. Nós podemos estar ouvindo o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, e todos nós temos que ser sinceros e parar e dizer: Senhor, eu quero voltar a te ouvir com clareza, às vezes com simplicidade, mas praticar a tua palavra na essência, porque ouvir o Senhor aqui não é apenas ouvir algo que supostamente Deus está falando, mas é ouvir e se submeter, se render à vontade dele, é andar nos seus caminhos, o que o texto mostra no versículo de número 11, o Senhor diz: mas o meu povo não escutou a minha voz, não quis saber de mim. Quando não estamos ouvindo a Deus, nos preocupando de entender a vontade dele, nós estamos desprezando o Senhor, nós estamos sendo indiferentes para com ele. Nós precisamos buscar ouvi-lo claramente, como Deus quer falar conosco. Para isso nós precisamos vencer a idolatria, os deuses estranhos. Versículo 9, não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Aos Filipenses, ou pode ser aos Colossenses, que Paulo escreveu dizendo que pessoas que buscam a Deus só pensando nas coisas da terra, o seu ventre é o seu próprio Deus. Nós podemos ter ídolos dentro da gente que está nos impedindo de ouvir a voz de Deus. O nosso ídolo pode ser a nossa opinião, o nosso ídolo pode ser os nossos sentimentos, acreditar neles, sem os princípios de Deus. Mas o versículo 11 diz: mas o meu povo não escutou a minha voz, não quis saber de mim. E aí há uma promessa tremenda no texto do Salmo 81. O Senhor diz: se o meu povo ao menos me escutasse, versículo 8. E há pelo menos 3 coisas que ocorrem conosco quando nós ouvimos a Deus. Em primeiro lugar, quando nós ouvimos o Senhor, Deus vai encher a nossa boca da palavra, da verdade dele. Olha o versículo 10. Eu sou o Senhor, eu tirei vocês do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Quando a gente ouve o Senhor, a primeira coisa que muda são as coisas que a gente está falando. Porque quando a gente não ouve o Senhor, a gente fala o quê? O que está no coração. A boca fala o que o coração está cheio. E nós estamos falando um monte de bobagem, às vezes achando que Deus está aprovando. Mas quando a gente ouve o Senhor, Deus começa a encher a nossa boca. Nós vamos falar aquilo que Deus está colocando no nosso coração, que é a sua palavra, que é a sua verdade, que são palavras de amor, que promovem unidade e não desunião, que promovem humildade e não soberba e autoglorificação. Nós vamos falar o que está no coração de Deus. Nós vamos falar louvores que edificam e não murmuração. Quando nós ouvimos o Senhor, amado, nossa boca muda. Nós vamos abençoar a nossa nação, ao invés só de ficar murmurando. Deus enche a nossa boca. Abra a sua boca, abra o seu coração, para que Deus encha do que está no coração dele. E fale o que está no coração de Deus. Quando a gente ouve o Senhor, nossa boca muda. Então a nossa boca se encheu de alegria, nossa língua de júbilo. Salmo 126, Efésios capítulo 5, fala: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos. Quando nós estamos realmente ouvindo o Senhor, a nossa boca muda, o que a gente conversa muda, a gente fala bem das pessoas, a gente abençoa as pessoas. Quando nós não temos algo bom, a gente fica quieto, porque a Bíblia diz que até o tolo, quando fica em silêncio, se passa por sábio. Deus vai encher a nossa boca quando a gente ouvir a voz dele. Em segundo lugar, quando a gente ouve a voz do Senhor, ele mesmo abate os nossos inimigos. Olha o versículo 14, eu derrotaria logo. O versículo 13, o Senhor disse: se o meu povo me escutasse e andasse dos meus caminhos, ou seja, ouvir e obedecer,
Ele diz: eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Nós não vencemos Satanás com um grito, ou com palavras mágicas, ou com algumas expressões, repita isso, que o inimigo vai embora. Não, amado, a gente vence Satanás, na verdade, obedecendo a Deus, andando com Deus, porque aí quem derrota o inimigo é o próprio Deus. Quando a gente anda na palavra, você tem a presença de Deus lutando em seu favor. Porque há muitas pessoas hoje vivendo uma vida errada e dizendo: Deus é comigo, Deus vai me dar vitória. Na verdade, o Senhor é quem vence as nossas batalhas quando nós obedecemos. Deuteronômio 28, uma das promessas ali é que se a gente ouvir e obedecer, o inimigo virá por um caminho, mas por 7 caminhos fugirá de nós. Quando obedecemos, a obediência é a maior arma de guerra espiritual. É fazer a vontade de Deus. Quando nós ouvimos o Senhor, Ele rapidamente vence os nossos inimigos. Há muitos inimigos que às vezes nos oprimem devido, à verdade, à nossa desobediência. O texto não está falando que nós não vamos ter luta. A revelação bíblica é que teremos aflições e guerras espirituais, mas nós vamos vencer ouvindo o Senhor. E em terceiro e último lugar, quando nós ouvimos o Senhor, Deus vai nos saciar com o melhor dessa terra. Deus vai nos alimentar com o melhor dessa terra. Deus vai nos dar o seu alimento. Deus vai nos dar da sua palavra. Versículo 16 diz: eu sustentaria vocês com o trigo mais fino, e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Deus está dizendo aqui que quando nós o ouvimos, amado, Ele vai nos dar o melhor dessa terra, como está em Isaías. Isaías diz que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E quando eu falo melhor dessa terra, por favor, não pense nos melhores carros, nas melhores casas, na melhor conta bancária. O melhor dessa terra é que Deus vai nos dar a revelação dEle mesmo, da vontade dEle, da palavra dEle, e vai nos saciar também com bênçãos dessa terra, mas que diante do que Deus nos dá, são insignificantes, porque o melhor dessa terra é a intimidade com o Senhor Jesus, é estar cheio do Espírito Santo, é viver a vida abundante, que é o estilo de vida de Jesus, é o toque da eternidade na nossa alma, que o nosso bom pastor vai nos guiar quando ouvimos a voz dele. Quando ouvimos a voz de Deus, a nossa alma vai receber claramente a revelação. Trigo fala um pouco da revelação da palavra, né? A gente pode fazer algumas comparações, mas aqui ele está falando daquilo que nos alimenta com qualidade. Ele vai nos dar o melhor é Ele mesmo, é a sua presença. Quando a gente ouve o Senhor, nós vamos desfrutar, nós vamos ler a palavra, ela vai entrar mais rápido no nosso coração, nós vamos discernir melhor o propósito dEle, nós vamos ver pessoas aflitas e vamos ser inclinados por Deus para servir e abençoar naturalmente, porque é graça de Deus, não é mérito humano. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã com a maior bênção, que é ouvir a voz dEle, obedecê-lo. Ouça a voz do Senhor. E para ouvir a voz dele, nós precisamos calar a nossa própria voz. Nós precisamos parar de tentar ouvir todos. Você não precisa ouvir tudo que está sendo ensinado na internet, nem ler todos os livros. Você precisa receber o que Deus está querendo te dar, através de algumas dessas fontes, mas estar ouvindo a voz dele. Todos os dias nós devemos ouvi-lo. Que os salmos que estamos lendo também sejam parte do alimento diário de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado porque a Tua palavra, ela nos exorta, consola e edifica. Essa é a ação da verdadeira profecia. E nós oramos para que a palavra do Salmo 81 seja uma profecia para nós hoje. Seja acolhida no nosso coração como um chamado do Senhor ou uma lembrança do Senhor a nós, que continuemos ouvindo a Sua voz. Que tenhamos coragem de calar a voz do eu, calar a voz do ego, dos nossos próprios sentimentos, da alma, para ouvir a voz do Espírito Santo, a voz do Espírito através da palavra, a voz do Espírito que testifica com o nosso espírito, a voz do Senhor através da comunhão, dos irmãos, das coisas simples da vida. Pai, em nome de Jesus, aquieta a nossa alma nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos renunciar a todas as outras vozes.
Senhor, mostra aquilo que está equivocado em nosso coração, endurecido, se estamos ensurdecidos para a Tua voz, devido a feridas da nossa alma, devido ao nosso ativismo. Pai, aquieta-nos nessa manhã e nos ajuda a manter os ouvidos atentos ao que o Espírito diz à igreja. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor já nos livrou de tantos males, o Senhor já nos abençoou com tantas sortes de bênção, ó Deus, o Senhor já nos livrou do Egito, já nos livrou de sobrecargas do inimigo, mas a nossa oração é que a gente continue ouvindo a Sua voz e não retroceda, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.